A tragédia do Grand Circus norte-americano segundo a doutrina espírita. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. No dia 17 de dezembro de 1961, um domingo que deveria ser apenas mais um dia de diversão para famílias e crianças, se transformou em uma das maiores tragédias do Brasil. O Grand Circus norte-americano, um dos maiores da época, estava lotado. O público, formado principalmente por crianças, assistia encantado às apresentações, sem imaginar que aquela noite ficaria marcada pelo fogo e pelo desespero. Pouco antes das 20 horas, um incêndio começou de forma inesperada. As chamas tomaram conta da lona do circo, que era feita de material altamente inflamável, impregnado com parafina e gasolina. Em poucos minutos, a estrutura desabou, aprisionando centenas de pessoas em um verdadeiro inferno de fogo. Mais de 500 pessoas perderam a vida naquela noite, sendo a maioria crianças. O que deveria ser um momento de alegria, tornou-se um pesadelo sem precedentes. Mas o que realmente aconteceu ali? Seria apenas um ato criminoso? Ou haveria algo mais profundo por trás dessa tragédia? Para responder a essa pergunta, precisamos entender quem foram os responsáveis pelo incêndio e, principalmente, a visão espiritual sobre esse evento. Quem foram os causadores do incêndio e o motivo do crime? Diferente de muitas tragédias que acontecem por acidentes, o incêndio no Grand Circo norte-americano foi provocado intencionalmente. O autor do crime foi Adilson Marcelino Alves, conhecido como Dequinha. Ele não agiu sozinho. Outros dois homens, José dos Santos e Walter Rosa dos Santos, ajudaram na execução do plano. Mas por que eles fizeram isso? Dequinha era ex-funcionário do circo e havia sido demitido. Ele ficou revoltado e decidiu se vingar da pior forma possível, ateando fogo na lona do circo enquanto o espetáculo acontecia. Ele e seus comparsas esperaram o momento certo e colocaram fogo em um dos pontos da estrutura. Em questão de segundos, as chamas tomaram conta de tudo. O circo não tinha saídas de emergência adequadas. Muitas pessoas foram pisoteadas na tentativa desesperada de escapar. Outras foram sufocadas pela fumaça. No final, o fogo destruiu o circo e deixou cicatrizes profundas na história do Brasil. Mas e se essa tragédia não fosse apenas um crime cruel? E se por trás desse episódio houvesse um reencontro espiritual de almas que já tinham uma história em comum no passado? É exatamente isso que encontramos no livro Cartas e Crônicas, psicografado por Chico Xavier, onde o espírito Irmão X revela uma conexão surpreendente entre essa tragédia e um evento que aconteceu há quase 1800 anos. O livro de Chico Xavier e a explicação espiritual da tragédia. O incêndio no circo foi tão marcante que Chico Xavier trouxe uma revelação impressionante sobre esse evento registrada no livro Cartas e Crônicas, ditado pelo espírito Irmão X. Segundo a explicação espiritual, a tragédia de 1961 não foi um evento isolado, mas sim um reencontro de almas ligadas por um passado em comum. Para entender isso, precisamos voltar no tempo até o século II, na cidade de Lyon, na antiga Gália, atual França. O Império e o Cristianismo. No século II, o Império Romano estava em sua fase de maior expansão. Governado por imperadores poderosos, Roma era o centro de tudo, da política, do comércio e da cultura. Porém, esse período também foi marcado por brutalidade e opressão. Nessa época, o cristianismo ainda era uma religião nascente. Os cristãos eram vistos como uma ameaça ao poder de Roma por não adorarem os deuses oficiais do império e se recusarem a prestar culto ao imperador considerado uma divindade. Esses atos de desobediência eram considerados traição e heresia. A perseguição em Lyon. Uma das perseguições mais notórias ocorreu em Lyon, uma importante cidade da Gália, atual França,
no ano de 177 d.C. O imperador da época, Marco Aurélio, não havia decretado uma perseguição direta aos cristãos, mas permitiu que as leis existentes contra eles fossem aplicadas com rigor. Em Lyon, o ódio contra os cristãos se intensificou e logo começou uma verdadeira caça às bruxas. As autoridades locais prenderam centenas de pessoas, incluindo mulheres, idosos e crianças, sob acusação de desrespeito aos deuses romanos. Segundo os relatos históricos, mais de 20.000 cristãos foram mortos em Lyon ao longo desse período de perseguição. Essa matança ficou registrada como uma das mais sangrentas da história da Gália romana. Muitos daqueles que assistiram e participaram dessas atrocidades reencarnaram séculos depois e estavam presentes no circo de Niterói. Segundo o irmão X, a tragédia do circo teria sido um resgate coletivo, onde essas almas passaram por uma experiência semelhante à que causaram no passado. No entanto, há um detalhe ainda mais impactante. Os incendiários da tragédia de 1961 seriam, na verdade, os mesmos espíritos que, no passado, condenaram os cristãos ao fogo. Ou seja, os papéis se inverteram. Aqueles que um dia acenderam as fogueiras em Lyon agora enfrentavam as consequências de seus atos sob a lei de causa e efeito. Essa revelação mostra como a justiça divina não pune, mas proporciona oportunidades de aprendizado para cada espírito através das experiências da reencarnação. O resgate espiritual no momento da tragédia, enquanto as chamas consumiam o circo. No plano espiritual, um intenso trabalho de resgate acontecia. Segundo médiuns e estudiosos, socorristas espirituais foram enviados para acolher os espíritos das vítimas. As crianças, por exemplo, muitas não perceberam que haviam desencarnado e precisaram ser acalmadas e direcionadas para postos de reequilíbrio no plano espiritual. Já os espíritos dos responsáveis pelo incêndio enfrentaram um destino muito mais difícil. De acordo com as explicações de André Luiz, através das obras de Chico Xavier, crimes desse tipo geram consequências espirituais severas. Isso porque nenhum espírito pode fugir das consequências de seus próprios atos. Eles terão que reencarnar em novas experiências para entender o sofrimento que causaram. O que podemos aprender com essa história? O incêndio no Grand Circus norte-americano foi um dos eventos mais trágicos da história do Brasil. Mas a visão espírita nos ajuda a refletir sobre as lições que podemos tirar desse acontecimento. A lei de causa e efeito sempre age. O que fazemos retorna para nós cedo ou tarde. Deus não pune, mas ensina. A dor não é um castigo, mas sim uma oportunidade de aprendizado. O perdão e o amor são fundamentais. Muitos espíritos envolvidos nessa tragédia tiveram a chance de evoluir espiritualmente através do sofrimento. Nada acontece por acaso. Cada experiência tem um propósito maior, ainda que não possamos compreendê-lo no momento. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.